Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí então eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós então fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, né? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc, né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes, tá entendendo? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? E você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões, é diferente, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? Essa é a única trajetória, não existe outra. Começa que geralmente não interpreto nenhuma análise sobre a bolsa. Primeiro porque você não compra e nem vende ações da bolsa, você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e
e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, basta matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Eu acredito que investir em estatais, na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional. Mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBista lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Bárcia? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão. Mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem de mais todas, posição? eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Esses são os melhores setores. Então, você tem energia elétrica, você tem bancos. Energia elétrica, setor de bancos comerciais, não é? Você tem telefonia, tá entendendo? Saneamento o senhor gosta? Saneamento eu não aprecio muito. Eu tenho algumas ações da Sabesp compradas há muitos anos, né? Mas um saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria por estatais, então, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Então, é difícil o camarada se empenhar para fazer andar o processo. Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa.
Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. Infelizmente, nosso país é o que é. E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa.